O legado do barão, o final do século XIX, foi marcado por grandes mudanças na cidade. Entre as novas construções que simbolizavam progresso e riqueza, estava o majestoso Teatro Municipal, um lugar que rapidamente se tornou o coração cultural e social da elite. Nobres, políticos e empresários disputavam assentos para as apresentações mais aclamadas, mas nenhum era tão ilustre quanto o Barão Esteves. Dono de vastas plantações e negócios prósperos, o barão não era só um dos homens mais ricos da região, como também um amante apaixonado pelas artes. Sua presença no teatro era quase tão célebre quanto as apresentações que aconteciam no palco. Havia um lugar especial reservado para ele no camarote real, no centro absoluto, onde ninguém ousava se sentar. Era uma cadeira confortável, revestida de veludo dourado, símbolo de sua influência e riqueza. O Barão Esteves ocupava uma poltrona dourada, como se ela fosse o trono de um rei, e ali ele assistia a cada espetáculo com olhos atentos, como um verdadeiro patrono das artes. Além de financiar peças, balés e óperas, o barão tinha fama de apadrinhar jovens artistas, garantindo que talentos promissores precisavam de uma chance de brilhar. Ele acreditava que a cultura era a maior herança que uma sociedade poderia deixar para o futuro. Apesar de sua posição de poder, o barão era um homem enigmático e solitário. Pouco se sabia sobre sua vida pessoal. Ele nunca foi casado, não tinha filhos e passava seus dias administrando negócios e suas noites no teatro. Era comum vê-lo chegar pontualmente antes das cortinas se abrirem, cumprimentando os presentes, com um leve aceno de cabeça antes de ocupar seu lugar no camarote. Para muitos, sua presença era como um selo de aprovação. Se o Barão Esteves estava assistindo, o espetáculo era digno de nota. Naquela noite fatídica, o teatro estava lotado para a estreia de uma nova ópera. A atmosfera era vibrante e o barão estava mais animado do que de costume. Ao final da apresentação, ele se manifestou, aplaudiu vigorosamente e, em um ato inesperado, pediu a palavra. Com a voz firme, declarou que o teatro era o templo da alma e que cada peça encenada ali tinha o poder de eternizar emoções humanas. Seu discurso foi recebido com aplausos ensurdecedores. No entanto, minutos depois, enquanto o público ainda comentava o impacto das suas palavras, o barão sofreu um colapso em pleno camarote. Ele tombou para a frente, ainda segurando seu lenço branco, e caiu sem vida em sua amada poltrona dourada. A morte súbita do Barão Esteves deixou todos em choque. Seu funeral foi grandioso e o teatro fechou as portas por uma semana em sua homenagem. Desde então, aquela poltrona dourada se tornou um símbolo de sua paixão pelas artes. Mas logo surgiram rumores de que o barão nunca havia realmente deixado o teatro. Algumas pessoas afirmavam sentir sua presença nas noites mais silenciosas, enquanto outras juravam ouvir aplausos vindos do camarote vazio. Assim nasceu a lenda de O Homem da Poltrona Dourada. Os primeiros sinais, após a morte do Barão Esteves, o Teatro Municipal retomou suas atividades, mas nada parecia ser como antes. A ausência de sua figura imponente no camarote real deixava um vazio não apenas físico, mas também emocional. Sua poltrona dourada, anteriormente um símbolo de sua paixão pelas artes, agora carregava um peso sombrio. Por respeito à memória do barão, ninguém ousava sentar-se ali. A cadeira permanece vazia, como um tributo silencioso que tanto ama o teatro. No entanto, foi durante a estreia de uma peça semanas após o funeral que os primeiros rumores surgiram a surgir. Naquela noite, o teatro estava repleto de espectadores ansiosos. A peça em questão foi uma tragédia emocionante, mas algo inesperado aconteceu. Durante um momento crucial da apresentação, quando o protagonista proferiu um monólogo cheio de dor e sofrimento, alguns membros da plateia
afirmaram. Ouvir aplausos vindos do camarote real. Era um som claro, distinto, mas a poltrona estava vazia. O diretor da peça, um homem pragmático, descartou as perguntas como fruto da imaginação das pessoas. No entanto, os atores no palco ficaram inquietos. Eu vi algo se mover no camarote, disse uma das atrizes para os colegas no camarim após o espetáculo. Outros membros do elenco confirmaram ter sentido uma estranha presença, como se estivessem sendo observados de perto durante uma performance. A notícia foi divulgada rapidamente e logo a cidade estava repleta de barcos sobre o fantasma do Barão Esteves. Nos dias seguintes, mais acontecimentos peculiares poderão ocorrer. Os funcionários do teatro, que passaram horas a mais nos bastidores para preparar os cenários e figurinos, dizendo sensações de calafrios ao passarem pelo camarote real. Um dos faxineiros, conhecido por ser cético e debochado, contornou que, ao limpar o camarote durante a madrugada, sentiu o ar ficar mais pesado e ouviu passos ecoando pelo chão de madeira, embora estivesse completamente sozinho no teatro. Ele abandonou o trabalho na mesma semana, recusando-se a voltar. Os músicos da orquestra, que ensaiavam até tarde, dizendo ouvir o som de aplausos ou mesmo um murmúrio baixo que parecia sair do camarote vazio. Ele ainda está aqui, disse, um violinista mais velho, apontando para a poltrona dourada. O barão amava este teatro mais do que qualquer coisa. Talvez ele tenha decidido nunca nos deixar. Apesar dos relatos, muitos descartaram os eventos como mera superstição ou coincidências, amplificadas pela imaginação. Porém, um incidente concreto mudou a percepção de todos. Durante uma apresentação de balé, a bailarina principal perdeu o equilíbrio em uma pirueta complicada e estava prestes a cair desastrosamente. Para surpresa de todos, ela jurou que sentiu uma força segurando sua cintura e a estabilizando antes de tocar o chão. Quando olhou para o camarote real, viu a poltrona dourada virada, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Esses eventos alimentaram a curiosidade do público, mas também o medo. Embora muitos estivessem ansiosos para testemunhar as aparências, outros temiam pisar no teatro, acreditando que o espírito do barão estava preso ali, zelando pela qualidade dos espetáculos. A lenda de O Homem da Poltrona Dourada começou a ganhar vida, e ninguém mais podia ignorar os sinais. Com o passar dos meses, os relatos sobre características estranhas no teatro municipal tornaram-se mais frequentes e a figura do barão Esteves como o Homem da Poltrona Dourada consolidou-se como uma lenda urbana. Embora muitos preferissem ignorar os rumores, outros viam neles um mistério fascinante que parecia atrair ainda mais espectadores. Havia quem comprasse ingressos apenas para ter a chance de testemunhar alguma manifestação sobrenatural, enquanto artistas e funcionários do teatro lidavam com uma mistura de temor e reverência pelo suposto fantasma. As manifestações, entretanto, não eram apenas sons ou sensações. Uma noite em particular ficou marcada como um divisor de águas, confirmando para muitos a existência de algo sobrenatural. Durante a apresentação de uma ópera dramática, enquanto a soprano cantava uma ária de coração, uma forte rajada de vento passou pelo teatro, apagando por um instante as velas que iluminavam o palco. O público ofegou em uníssono, mas o que aconteceu em seguida foi ainda mais intrigante. Quando as velas foram reacendidas, a cortina atrás do palco estava inexplicavelmente aberta, revelando o cenário do ato seguinte antes da hora. Para muitos, isso poderia ser atribuído a um erro técnico ou descoberto dos bastidores, mas um dos operadores de cenário jurou que ninguém estava perto das cordas naquele momento. Além disso, um detalhe chamou a atenção. A poltrona dourada parecia levemente deslocada de sua posição habitual, como se alguém tivesse tido que ser empurrado para trás.
Os olhares voltaram ao camarote, mas ele permaneceu vazio. Os rumores se intensificaram ainda mais quando uma atriz novata, desesperada por acertar sua primeira grande performance, relatou um encontro direto com o espírito do barão. Na noite anterior à estreia, ela ficou sozinha no palco ensaiando suas falas, murmurando cada linha para si mesma. Eu não conseguia acertar o tom. Estava frustrado e pronto para desistir. Foi então que ouvi um aplauso vindo do camarote real. Apenas um aplauso, como se ele estivesse me encorajando. Quando olhei para lá, juro que vi uma sombra sentada na poltrona dourada. A história da jovem se contou rapidamente entre os funcionários e artistas do teatro, reforçando a ideia de que o barão, mesmo após a morte, continuava cuidando do local. Para os supersticiosos, ele não era um espírito qualquer, mas um guardião das artes, zelando para que apenas espetáculos de qualidade fossem apresentados. Curiosamente, algumas apresentações passaram a ser abençoadas por eventos inexplicáveis que muitos atribuíram à presença do barão. Um dia, durante os ensaios de uma peça que enfrentaria um dos figurinhos ocultos misteriosamente, apenas para serem encontrados perfeitamente ajustados e alinhados sobre o palco nas dificuldades da manhã seguinte. A companhia interpretou isso como um gesto de aprovação do fantasma, e a peça acabou sendo um grande sucesso de público. Ao mesmo tempo, algumas situações causavam desconforto. Quando um espetáculo era mal preparado ou os atores demonstravam um pouco de comprometimento, o ambiente no teatro parecia se tornar pesado. Objetos desapareciam, luzes piscavam sem motivo e sons estranhos ecoavam nos bastidores. Para muitos, era a forma do barão demonstrar sua insatisfação. Com o tempo, as pessoas devem respeitar a lenda como parte do próprio espírito do teatro municipal. A poltrona dourada permanecia intocada, e até mesmo as faxinas no camarote real foram feitas com extremo cuidado, como se o próprio Barão Esteves ainda estivesse ali assistindo a tudo. Sua lenda já não era apenas uma história, mas uma parte viva do teatro que parecia se recusar a seguir adiante sem seu maior patrono. Com o passar dos anos, a lenda do Barão Esteves já não era mais apenas um barco entre os funcionários e frequentadores do teatro municipal. Torna-se uma atração à parte. A poltrona dourada, que nunca mais foi ocupada por ninguém, era vista como um relicário do espírito artístico do teatro. Ainda assim, as aparências continuaram a acontecer, sempre inexplicáveis e cada vez mais específicas, o que intrigava até os mais céticos. Foi durante uma das temporadas mais movimentadas do teatro, enquanto uma renomada companhia internacional apresentou uma peça clássica, que ocorreu um dos eventos mais marcantes. A peça em questão tinha um elenco de peso, mas, nos bastidores, muitos artistas estrangeiros ignoravam a história do Homem da Poltrona Dourada. Um dos principais atores, arrogante e desrespeitoso, chegou a zombar abertamente da lenda. Ele riu das histórias contadas pelas autoridades e afirmou que um fantasma só assusta os fracos de espírito. Na noite da estreia, o teatro estava lotado. O público, composto por figuras importantes da alta sociedade, era aguardado ansiosamente pelo início da apresentação. No entanto, assim que o ator zombador entrou em cena para recitar seu monólogo inicial, algo inesperado aconteceu. As luzes do palco começaram a piscar descontroladamente, como se houvesse um problema elétrico. O ator, visivelmente irritado, tentou continuar, mas então um som de risos ecológicos pelo teatro, vindo claramente da direção do camarote real. O público murmurou inquieto e muitos olharam para a poltrona dourada. O ator ignorou o incidente e pretendia obrigações, mas então sua voz falhou completamente. Por mais que tentasse falar, ninguém saía de sua boca.
Ele gesticulava, desesperado, enquanto o público observava com curiosidade e apreensão. Nesse momento, o pano de fundo do cenário caiu abruptamente, quase como se fosse arrancado por mãos invisíveis. O clima ficou tenso, e o diretor da peça planejou o encerramento imediato do ato. Nos bastidores, o ator, pálido e trêmulo, afirmou ter visto uma figura sombria sentada na poltrona dourada, observando-o fixamente. Ele jurou nunca mais voltar ao teatro e abandonou a companhia no dia seguinte. O episódio se apresentou rapidamente, reforçando a confiança do fantasma como um guardião implacável, que não tolerava desrespeito ao palco que tanto amara. A partir desse incidente, o clima no teatro tornou-se mais solene. Funcionários e artistas passaram a tratar o local com ainda mais respeito, apesar de cada apresentação como uma oferta ao espírito do Barão Esteves. Pequenos tributos recebidos a serem deixados no camarote real antes das apresentações, como flores ou bilhetes de agradecimento. Parecia que todos tinham aceitado que o barão estava de fato presente e que sua aprovação era essencial para o sucesso de qualquer espetáculo. Mesmo aqueles que não acreditavam na lenda passaram a sentir que o teatro possuía uma energia única, algo que o distinguia de qualquer outra. A poltrona dourada, sempre vazia, era um símbolo poderoso, e o teatro tornou-se um lugar sagrado para as artes, com o fantasma do barão como seu guardião invisível. Mas nem todos encaravam as preocupações com tranquilidade, e ainda havia aqueles que desejavam desvendá-lo de vez, com a lenda do Homem da Poltrona Dourada cada vez mais consolidada. O Teatro Municipal tornou-se um ponto turístico e cultural. Grupos de investigadores, jornalistas e até investigadores paranormais passaram a frequentar o local, tentando desvendar os mistérios que cercavam os acontecimentos inexplicáveis. Equipamentos sofisticados, câmeras infravermelhas e gravadores de áudio foram usados, mas nada de concreto foi capturado. Apenas sensações subjetivas, mudanças súbitas de temperatura e alguns registros de ruídos estranhos, como passos ou aplausos. Um investigador em particular, o professor Júlio Bastos, especialista em especificações sobrenaturais, dedicou meses ao estudo do teatro. Ele analisou relatos antigos, documentos históricos e até mesmo cartas roubadas pelo próprio Barão Esteves. Em uma delas, escrita pouco antes de sua morte, o barão mencionava que seu maior desejo era que o teatro se tornasse um templo eterno da arte. Júlio acreditava que o espírito do barão permanece no teatro por conta dessa forte ligação emocional, sua paixão pelas artes sendo tão intensa que nem mesmo a morte fora capaz de separar aquele lugar. No entanto, o professor também mostra um padrão curioso. As questões óbvias ocorrem mais intensamente quando há falta de respeito ou negligência em relação às apresentações. Era como se o fantasma do barão zelasse pela qualidade do teatro, garantindo que ele permanecesse fiel à sua função original, ser um palco para a excelência artística. Com base em suas investigações, Júlio especifica uma conferência no próprio teatro, reunindo artistas, funcionários e curiosos. Durante o evento, ele propôs sua teoria de que o Barão Esteves não era uma presença ameaçadora, mas sim uma remuneração protetora. Ele acreditava que o fantasma se manifestava para preservar o teatro como um espaço de beleza e inspiração. No final da conferência, algo extraordinário aconteceu. Júlio pediu permissão para falar diretamente ao barão como um gesto simbólico. Ele subiu ao palco e disse: "Barão Esteves, se realmente está aqui conosco, saiba que sua paixão pela arte e seu legado continuam vivos. Prometemos honrar este espaço que tanto amo.
Nesse momento, uma leve brisa atravessou o auditório e as luzes piscaram suavemente. Muitos presentes juraram ter ouvido um leve som de aplausos vindos do camarote real. Depois disso, as aparências diminuíram consideravelmente. Alguns acreditaram que o espírito do barão sentiu-se finalmente em paz, satisfeito com o respeito e a admiração que sua memória recebeu. Outros, porém, defenderam que ele ainda estava lá, silencioso, observando cada apresentação e zelando pelo teatro que tanto amara. Hoje, o Teatro Municipal continua sendo um marco da cidade, com sua poltrona dourada vazia de lembrança de que a verdadeira paixão pela arte transcende até mesmo a morte. O legado do Barão Esteves permanece vivo, ecoando em cada nota musical, em cada verso declamado e em cada aplauso que enche o auditório. O Homem da Poltrona Dourada tornou-se, mais do que uma lenda, tornou-se parte da alma do teatro.